Pô, fiquei sabendo uma coisa legal da sua vida essa semana. Assim. O quê? Eu vi uma foto sua com um sargento da PM, né? Prado. O Prado. E eu peguei e falei pro Prado. Falei, ó, o pai da André é policial, né, tal. E ele falou assim, não é só o pai, não. Pai, sobrinho, tio, da família. É uma família militar ali, né? Não é o único homem da família que não é militar é o Tomás, meu filho, que quis fazer veterinária. Todos os outros seguiram carreira militar. O resto, tudo seguiu carreira militar. Tudo seguiu carreira militar. Caramba. Eu sou muito grata à Polícia Militar. Eu falo que eles que colocaram arroz e feijão na nossa mesa. Sou muito grata à Polícia Militar. E nos momentos mais importantes e mais difíceis da nossa vida, a polícia esteve. No velório do meu pai, não podia ir muita gente, foi durante a pandemia. A polícia que esteve lá no velório e levou o caixão para enterrar. E agora, há 40 dias atrás, no falecimento da minha irmã, foi triste, mas foi a coisa mais linda, porque tinham mais de 30 viaturas. Quando a minha irmã foi ser enterrada, todos ligaram a sirene. Pôr do sol, 6 horas da tarde, o sol bonito, e todos ligaram a sirene e todos fizeram continência enquanto estava enterrando minha irmã. Ninguém pediu, ninguém falou nada sobre isso e eles voluntariamente estiveram lá. Então, assim, eu tenho um carinho e um amor muito grande pela polícia. Inclusive, falei pro Prado. Eles queriam uma palestra voluntária, eu falei, o que vocês precisarem de mim. Eu ajeito a agenda, eu sou uma pessoa muito grata. Eu valorizo quem já me valorizou antes de qualquer coisa. E a polícia, desde os primórdios, foi muito importante na nossa vida, assim. Tem um carinho gigantesco. Então... Por isso tem mais influência ainda do que a gente imagina na sua vida, né? Essa Andréia, às vezes, que na hora tem que ser brava, que ela é, tudo. Talvez tá um pouco ligado com isso daí. É muito do que eu sou, eu acho que eu aprendi muito com o meu pai, né? Meu pai era uma figura. O Robertinho me lembra muito meu pai. Meu pai era muito good vibes. Você me lembra muito meu pai. Você tem um jeito, pelo menos é a sensação que eu tenho, né? Não sei se eu tô certa. Meu pai tinha um jeito muito leve de levar a vida, assim. Meu pai não parava em muita coisa, não. As coisas para ele eram muito simples, parece, de serem vistas, e ele tinha essa risada boa que você tem. Ele ria das coisas, mas ao mesmo tempo ele era muito disciplinado. Meu pai tinha horário para tudo, as coisas dele eram muito certinhas, o jeito que ele organizava as coisas dele era muito certinho, e ele era muito assim com a gente também, sem ser duro. É tão interessante porque a gente vai reescrevendo a história da gente. E é engraçado vocês falarem sobre isso, né? Porque eu sempre falo, talvez seja o diferencial do podcast de vocês. Vocês são excelentes hosts. Vocês propiciam que a gente fale de assuntos que são muito importantes. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Vocês estão aí falando e eu tô aqui pensando. Meu pai era policial, mas ele era um doce. Meu pai nunca deu um tapa em nenhum dos filhos. Nós somos 6. Não. O meu pai era a moça da casa. Eu lembro que uma vez eu tirei vermelho. Se você tirasse vermelho, minha mãe não batia, não. Ela matava de bater. E aí eu fui lá na igreja, ele estava capinando a igreja, porque ele construiu a igreja de São Judas Tadeu, em Uberlândia. Construiu. Ele construiu? Ele e a minha mãe. A primeira igrejinha. Agora tem uma igreja imensa do lado. Mas ele e minha mãe construíram a igreja. Tijolo por tijolo. E ele estava lá capinando. E eu fui lá, falei, pai, tirei vermelho. Eu tinha uns 10 anos. E se eu mostrar pra minha mãe, eu vou apanhar. E você tinha que assinar um boletim, né? O pai tinha que assinar. Aí ele falou, eu vou assinar, mas você não conta pra sua mãe que eu assinei não, senão ela vai brigar comigo também. Então ele me lembra esse jeito do Robertinho, meio malandro, assim, uma malandragem saudável pra lidar com as coisas, uma curva pra fazer. E assinou, tadinho. E ele tinha isso, ele ensinava as coisas pra gente, mas muito mais pelo exemplo do que pela dureza, assim. Ele não batia, ele não falava muito, mas ele tinha o jeito dele. Por exemplo, durante qualquer dia, não ficava na cama mais do que 8 horas da manhã. Esquece. Podia ser domingo, ele ia lá e acordava a gente. Pai, mas são só 8 horas. Não vai acordar. Cama é pouso, não é morada. Vai ficar dormindo em cama até não sei que hora, não. Pai, mas nós vamos fazer o quê? Não, inventa. Vai brigar, vai brincar, vai fazer o que vocês quiserem fazer, mas ficar deitado em cima de cama não vai, não. Então ele tinha essas perspectivas. E é muita polícia, né? Eu acho que talvez essa ordem, autoridade, essas coisas eu tenha aprendido muito com meu pai, dessa vivência dele aí. Você já pensou que esse levantar às 8 está um pouco relacionado também com vamos viver a vida, vamos fazer alguma coisa aqui? Com certeza, né? Ficar demais deitado, perdendo tempo lá, né? Ele era muito vivo. Meu pai tinha uma pessoa que construiu uma igreja, né? Pô, é muito foda isso aí, Meu pai nunca parou.
E meu pai, ele tinha algumas coisas, hoje eu fico vendo, né, assim, e pensando. A polícia militar nunca sustentou a nossa casa, né, assim, integralmente. 6 filhos, você imagina o salário de um policial hoje. Hoje um soldado deve ganhar uns 4 mil, 5 mil no máximo, 6 filhos. Não dá. Então meu pai sempre teve 2 empregos. Tinha que fazer o bico, né? Meu Essa é a bico, realidade de vários policiais, bico, né? chamava bico, bico. Né? Tanto que é até uma luta hoje da polícia de Minas legalizar o bico, assim, né? Que o governador permita que esse policial possa fazer um bico, porque Meu o pai salário a vida não dá, inteira fez bico. Ele era muito trabalhador, não era preguiçoso. Nunca vi meu pai embriagado. Nunca. Nunca vi meu pai, que eu falasse assim, meu pai, nunca. Falasse, nossa, meu pai hoje cedeu um pouquinho, ele tá com a fala mole. Não. E isso não quer dizer que ele não bebia. Todo dia, antes do almoço, ele bebia um shotinho de cachaça. Ele falava para abrir o apetite. Todo dia. Durante 86 anos. Ele tinha a pinguinha dele. Dia de domingo tomava a cervejinha dele, mas era uma do... Eu nunca vi meu pai, assim, lerdo de bebida. Nunca. Nunca. Sua bronca com ele sempre foi por conta do que ele fazia com sua mãe. Meu pai era muito ciumento, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, né, um pouco. Meu pai era muito ciumento, meu pai era muito tóxico e meu pai era muito abusivo com a minha mãe. E meu pai era muito safado, né? Muiezeiro demais. Sério, na época parece que era meio que cultural. Era regra, né? Sabe? Meio que todo regra. Cara era assim. Né? Acho que com raríssimas exceções era o meio. Mas ao mesmo tempo ele era seu confidente. Quando você ia falar alguma coisa, igual a nota vermelha, você procurava ele pra falar. Meu pai era o afeto. Ou você era meia mala, né? assim, né? Porque tem uns mala também, que umas coisas contam pro pai, outras coisas só contam pra mãe. Meu pai era a figura de afeto em casa. Engraçado, né? Não era pra ser, porque ele era o policial, né? A minha mãe era mais dura, minha mãe batia, minha mãe era muito brava. Ele não, ele era figura de afeto. Então, por exemplo, isso acontecia muito em Uberlândia, especialmente no bairro que a gente foi morar, que era o bairro Roosevelt. O Roosevelt era uma grande fazenda, eles lotearam, a nossa casa foi a primeira casa do Roosevelt. Então, tinha energia elétrica, depois acabava, tinha, não tinha. Eu lembro de acabar a energia elétrica à noite, meu pai pôr uma vela e ficar fazendo bichinho na parede para distrair a gente, como se aquilo fosse televisão. Então, ele era essa figura de afeto, de carinho. Às vezes, minha mãe batia, ele pulava na frente, falava, Maria, faz isso com os meninos, não precisa disso, pra que isso? Os meninos vão crescer revoltados. Mas, ao mesmo tempo, era uma figura. Meu irmão, quando entrou na polícia, ele falava pro meu irmão assim, Angimar, você não precisa pular na frente da ocorrência. A ocorrência vem em você. A gente tem que ficar mais tranquilo. E vocês, como filhos, assim, vocês... Robertinzão! Isso é muito de mim. Mas quando você fala que ele era muito calmo e que sua mãe era muito brava, lá em casa é muito assim, sabe? Eu sou muito tranquilo, mas eu me permito viver nessa tranquilidade porque a Bianca faz um trabalho excelente. Você entende que se ela não fizesse, talvez eu fosse o estressado que tivesse que cobrar? Não é de mim, eu acho que eu não seria como ela é nunca, não consigo ser o que ela é. Mas o fato dela agir como ela age, com tanta prontidão, sempre tão disposta, me deixa de uma zona de conforto, pelo menos em relação à criação dos meninos. Em que eu me permito estar ali só pra fazer o balancete, que é tipo assim, não, deixa eu ensinar isso aqui que sua mãe... E eu falo isso muito pra eles, eu falo assim, ó, eu vou fazer, porque se sua mãe souber que vocês não estudaram isso aqui, tipo assim, a média lá tem que ser muito alta lá em casa, nas notas. E muitas vezes eles dão um tropeço ali, eu falo assim, cara, eu vou ensinar essa prova, se sua mãe pegar isso aqui, ela vai arrancar o couro de sua cara. Então, não faz mais não, vou ensinar, você estuda, que você me chama, vou te ajudar. Eu assim, não conto sua mãe não. E eu acho que esse balanço ele é tão importante, e não à toa Deus constituiu pai e mãe, ou também casais que são homoafetivos, mãe e mãe, pai e pai. Eu acho que não é sobre sexualidade, é sobre papéis. Eu acho que na paternidade, na maternidade, sempre tem que ter esse que é o lugar do afeto, essa figura que é o lugar do afeto e essa figura que é o lugar da autoridade. Quando isso não acontece, essa educação ela fica meio manca. Então, Bruno, lá em casa é o inverso. O Jorge é uma onça. Eu sou good vibes em pessoa. Não é, vida? Olhar pro Jorge. Eu sou a figura do afeto. Eu a carbãozinho só.
Jorge é uma onça, velha. Eu sou a figura do afeto. Eu é que os meninos vêm contar, eu é que apazigo, eu que coloco água fria nas discussões. Eu falo, não é possível, vocês três vão entrar mesmo nisso. Vocês vão mais essa brigaiada aí por causa disso, porque ele é muito rígido, pega no pé em tudo. Eu não, eu tenho coisa que eu deixo passar. E você acha que esse papel tem que ser combinado antes? Eu acho que esse papel é dom. Ou naturalmente ele vai aparecendo e, você vai ser designado pra isso? Esse papel é muito dom. É você que vai perceber quem se sente melhor em cada papel. Na sua casa, por exemplo, quem é mais good vibes, quem é mais... Acho que a Renata é mais... tem hora que sou eu, tem hora que é ela. Que também acontece. Meio tem casal que reveza. Assim, Tem coisas que pra mim é muito importante, e eu fico muito bravo com isso, né? E a Renata, isso pra ela não importa tanto. E tem coisas pra ela que é importantíssima, e aí nisso ela vai ficar muito brava, né? E aí a hora de medir quem fica mais brava, ela fica mais. E esse revezamento também é importante. Tem alguns momentos, tem casal que também tem esse modelo. Sim. De revezar o papel. O importante é que não falte os dois papéis. O papel da ordem e o papel do afeto. O papel da autoridade e o papel do acolhimento. Esses dois são imprescindíveis. Se eu fosse falar em duas colunas que sustentam uma educação saudável, eu diria disso. É importante que haja o lugar do afeto e do acolhimento, como é importante que haja o lugar da ordem e da autoridade. Se isso não acontece, a gente não tem um adulto que vai ter um desenvolvimento psíquico saudável. O limite, ele é estruturante. Então, o limite ele é absolutamente necessário, como o afeto é extremamente necessário. O ser humano nasce do feto, mas ele só se desenvolve pelo afeto. Então, o afeto ele é imprescindível, mas a autoridade e a ordem também é imprescindível. Então, esses lugares, eles permeiam, se acontece. É que tem hora que eu vejo que parece que o casal não conversa sobre isso, assim, sabe? E isso acaba... Era pra ser algo facilmente resolvido, mas acaba sendo um entrave na vida deles, uma dificuldade, porque nenhum sabe o seu papel dentro do relacionamento. Ali, né? Faltou muito diálogo ali, né? Mas é tão engraçado, Rodrigão, porque você tá falando, né? Ninguém sabe o seu papel dentro do relacionamento. O casal, às vezes, na educação dos filhos, não sabe o seu papel no relacionamento. Eu acho que talvez o grande problema da atualidade, não é só do casal, não, é que as pessoas não sabem os seus papéis. Homem não sabe mais o que é papel de homem, mulher não sabe mais o que é papel de mulher, filho não sabe mais o que é papel de filho, policial não sabe mais que tá perdido, porque ele não sabe mais o que ele pode fazer, o que ele não pode, professora já não sabe mais o que ela pode fazer, o que ela não pode. Os papéis estão absolutamente perdidos. E aí vira uma bagunça. Eu tava conversando com um colega psiquiatra e ele me falando que atende um casal e que ambos são narcisistas. Eu falei, gente, como que deve ser esses filhos? Porque você imagina um casal onde pai e mãe são narcisistas. O narcisista, ele é um espelho. O narcisista, ele não se relaciona com ninguém. Ele se relaciona com o reflexo dele mesmo. Quando você se relaciona com um narcisista, você está olhando para o espelho. Ele não te vê. Ele vê o reflexo dele. Não há relacionamento com um narcisista, porque você não acessa um narcisista. É literalmente um espelho. Você não acessa ele. É sempre o reflexo dele. Agora você imagina um pai e uma mãe narcisista. Essas crianças, aí ele me falava sobre isso, esse psiquiatra, ele falava, André, com certeza elas vão desenvolver um transtorno na fase adulta. Filhos de narcisista, em geral, são bipolares, têm borderline ou narcisismo. Podem ser narcisistas também. Até como uma defesa psíquica. Porque como que você vive em um ambiente onde você não é enxergado, onde você não é visto? Ou desenvolver uma depressão também, né? Que passa pela bipolaridade, que são sintomas que estão dentro do borderline, da bipolaridade. Que também pode ser mesmo. Uma depressão refratária importante. Então, é aí a história dos papéis, né? Imagina, porque você falou assim, as pessoas estão perdidas nos seus papéis. Imagina um pai narcisista e uma mãe narcisista. Mano. Tá longe. Você já pensou por que as pessoas estão assim? Já refletiu sobre isso? Eu tenho algumas teorias e talvez a isso explique um pouco o sucesso do meu discurso. Não vou nem dizer o meu, mas o sucesso do meu discurso. O óbvio precisa ser dito e nós nos afastamos do óbvio. Então nós paramos de falar o óbvio e por isso que as pessoas estão perdidas. Se eu não te falar, ou para uma criança, na verdade, né? Uma criança, imagina uma criança, que o Locke, né, o filósofo Locke, inglês Locke, vai dizer que toda criança é uma tábula rasa.
Pega uma tábua que não tem nada escrito. Toda criança é uma tábua rasa. Aí você entrega um copo para ela, aí você fala para ela, copo. Copo para beber água, copo. Ela entende que copo, água. Função, ela entendeu a função do copo. O básico, o óbvio. E ali nunca mais ela esqueceu a função do copo. O que acontece na atualidade? Nós não falamos o óbvio. O que homem é e o que homem precisa ser. O que mulher é e o que mulher precisa ser. O que pai é, o que pai precisa ser. O que policial é, o que CEO é, o que RH é. E aí, por que o meu discurso acaba sendo muito aderente e permeando as diversas camadas da sociedade? Que é muito engraçado. Porque outro dia me chamaram pro CONAR. CONAR é o maior congresso de RH da América Latina, entre os 3 maiores do mundo. Eu fui lá falar de um tema corporativo, mas eles não me chamaram por causa de um tema corporativo. Eles me chamaram por causa de um recorte que eu fiz aqui. Inclusive falaram de vocês no CONAR. Um recorte sobre filhos. Aí eu pensei, gente, mas num congresso de RH, como que eles convidam alguém que teoricamente só falava sobre filhos? Mas é porque o meu discurso ele acaba permeando todas as camadas da sociedade. Porque o que um RH precisa? O que um CEO precisa? O que um líder precisa? Então, falar sobre definições de papéis acaba deixando muito claro. E aí, talvez por isso, as pessoas ficam muito encantadas com o meu discurso. Porque, para mim, as coisas estão muito claras e muito óbvias sobre papel de pai, papel de mãe, papel de líder, papel de empresa.